Meu nome é Júlio César Torres da Silva, meu RA 2102-35025, sou do Polo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A ação da Igreja Cristã no período da colonização e conquista do território brasileiro e suas influências na vida contemporânea. Um resumo. O presente resumo tem por objetivo elucidar o papel que a Igreja Católica desempenhou na América Portuguesa durante o período da exploração e colonização do futuro Brasil. É fato que seus interesses estavam entrelaçados com os objetivos da coroa portuguesa, e por conseguinte, a união entre a fé e a espada nunca foram tão necessários para remover tudo e todos aqueles que pudessem representar algum perigo para a realização de tal empreendimento. Alguns fatores foram necessários para tal, dentre eles a necessidade que algumas potências tinham em expandir os seus domínios, período esse que ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações, aliado à agitação religiosa causada pela Reforma Protestante. Desbravar novas terras, explorar suas riquezas e converter a fé católica, mesmo que à força, as populações dessas terras, foi um empreendimento realizado pela Igreja e coroa, fé e a espada. A introdução. A conquista e colonização do território, que futuramente seria chamado de Brasil, foi possível não apenas pela imposição do uso da força e violência, mas muito por conta da domesticação das populações originárias, através do uso da religião. Obviamente, a Igreja de Roma estava muito distante daquilo que podemos entender como igreja quando lemos o Novo Testamento. A mesma utilizava a sua influência e legitimação perante os reinos europeus como forma de se solidificar, visto que a mesma já estava perdendo espaço na Europa por conta da Reforma Protestante, o que gerou uma perda significativa do seu poder. A Contra-Reforma foi a resposta necessária contra essa ameaça, e os jesuítas seriam os porta-vozes das boas novas na incumbência de evangelizar os nativos. Qual o papel da Igreja Católica na colonização do Brasil? A responsabilidade atribuída à Igreja Católica foi a de cristianizar as populações nativas. Catequizar, civilizar e aldear foram as atividades exercidas pela Igreja. Através das missões jesuítas, os mesmos submeteram os nativos aos rigores do trabalho, ao cumprimento de horários, ao estudo do latim e à monogamia. Combateram práticas como o canibalismo, a poligamia e o nomadismo. Com isso, acabaram sendo responsáveis pela desestruturação cultural que empurrou para a extinção e aculturação de inúmeras tribos. Apesar disso, foi graças à ação dos jesuítas que o idioma e a gramática tupi foram registrados e preservados. O papel desempenhado pelos jesuítas no Brasil foi conservador, pois quando observamos o modelo que é o cerne da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola em 1539, a mesma tinha como base um cerne militarista, quase que um grupo de combate à reforma luterana. A Companhia de Jesus tornou-se o principal organismo da Contra-Reforma no Brasil, sendo favorável à Inquisição e seguindo a cartilha do Concílio de Trento, que lutava contra os avanços do humanismo renascentista. Por outro lado, são graças em boa parte a documentos jesuítas que conseguimos remontar a história do Brasil colônia. Qual a relação entre a Igreja Cristã advinda da Europa e a comunidade originária indígena presente no Brasil e sua espiritualidade? A chegada dos europeus na América desencadeou fases distintas de relacionamento com os nativos. Inicialmente utilizou-se a mão de obra nativa para a extração do pau-brasil. Consequentemente, com a implantação da agricultura, com o investimento na cana-de-açúcar, ocorreram inúmeros massacres promovidos pelos colonizadores, onde tribos e etnias foram exterminadas. Esses conflitos geraram preocupação para a coroa e daí entra em cena a Companhia de Jesus, através da figura dos jesuítas, que foram incumbidos de catequizar os nativos. O olhar dos religiosos para com os nativos era de que eles estavam perdidos e distantes de Deus e precisavam ser salvos. Para isso, os jesuítas desenvolveram técnicas de contato e logo aprenderam o seu idioma. A partir disso, os nativos foram reunidos em povoados, as chamadas missões, que passaram a reunir milhares de indivíduos.
Com o regime comunitário, eram instruídos na fé cristã, com fortes elementos da demonologia e símbolos da cultura europeia, e para facilitar o processo de conversão, os jesuítas associavam Deus e os santos católicos aos nomes de algumas divindades, principalmente da nação tupi. Descreva a teologia desenvolvida naquela época fazendo uma comparação com o pensamento teológico do aluno ou de sua comunidade de fé. A teologia da época estava entrelaçada com os interesses da coroa portuguesa. Embora houvesse uma preocupação aparente com os nativos, com a sua conversão ao catolicismo romano. Sendo assim, houve uma certa discussão. Uns defendiam a necessidade da violência, enquanto outros afirmavam que, mesmo para fins tão nobres, a violência não era a tática perfeita. A minha comunidade de fé, por exemplo, possui um projeto de missões em alguns países africanos, com uma teologia inclusiva. Os missionários usam elementos da cultura local a fim de evangelizar os aldeães. Não há terrorismo religioso, apenas a boa nova sendo proclamada, ficando os aldeães livres para fazer sua própria escolha. Conclusão: a Igreja Católica foi um organismo importante para a conquista e consolidação do processo de colonização da América Portuguesa. Além de buscar novos territórios e fiéis para um catolicismo que estava em decadência na Europa, foi também nocivo, ao ponto de desapropriar os nativos de suas crenças. Além disso, lançou as bases para o que seria uma das maiores nações católicas fora da Europa.